Se você quer aprender mais sobre o parlamentarismo dentro da ciência política, entender os seus conceitos, as suas principais características, os aspectos mais importantes para a resolução de provas de concurso público, este vídeo é para você. Você está no lugar certo. O nosso tema de hoje é o parlamentarismo, e a gente vai nós vamos resolver aqui duas questões para ampliar os seus horizontes de conhecimento, para que você possa entender, compreender como é que as bancas costumam cobrar este tema e para que você então tenha a maior fluidez aí na resolução de qualquer questão para concurso público, tá certo? E aí a gente vai aqui trabalhando os aspectos mais importantes da teoria dentro da questão. Então, fica aqui uma forma de aprender que é muito direcionada aqui à prática, né? À resolução da questão. Afinal de contas, gente, é isso que você vai fazer lá no dia da sua prova. Você vai resolver questões. Então, nada melhor do que a gente treinar questões, entender como é que as bancas organizam ali os assuntos, os pontos, todos eles, e aí você fica com bastante fluidez, com bastante autonomia e segurança para resolver as questões, tá certo? Sou o professor Gilson Maciel, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês e eu quero resolver questões aqui com vocês, tá certo? Questões. Então, olha só, já vou deixar aqui a minha dica, por favor, se você gostar do vídeo, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações e estar sempre recebendo materiais de qualidade, gratuito aí, para a sua preparação para o concurso público, para que você alcance, então, realize esse sonho de se tornar servidor público. Vem comigo aqui na tela, vamos lá, deixa eu chamar aqui a tela. Bom, muito bem. Então, olha só, a primeira questão, já vamos direto para a questão, diz o seguinte: leia o trecho a seguir, retirado do site G1, em 9 de 2022. Com a morte da rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira 8, seu primogênito, o rei Charles III, se tornou imediatamente o rei do Reino Unido. Os outros integrantes da lista de sucessão subiram uma posição no ranking que determina quais serão os próximos monarcas dentre os membros da família Windsor. Agora, o príncipe William, que também tem o título de Duque de Cambridge, é o primeiro na linhagem sucessória do Reino Unido. A realeza do Reino Unido segue a regra da primogenitura, que determina que o primeiro filho do monarca que morreu ou abdicou tem direito então ao trono, e é por isso que o príncipe William se tornou o rei então do Reino Unido. Então é por isso que os filhos do príncipe William, né, que é príncipe George, princesa Charlotte e o príncipe Louis, aparecem na lista antes do tio, que é o príncipe Harry. Olha que interessante. Não precisamos ficar nos apegando muito a esses aspectos, porque o que nós queremos é realmente entender aqui o conteúdo para resolver as questões de concurso. Esse é o nosso foco, né? Muito bem. As opções a seguir apresentam as principais características do parlamentarismo. Principais características do parlamentarismo, à exceção de uma, assinale-a. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada em todas as características e descobrir aqui o que não é uma característica do parlamentarismo, né? O chefe de governo é a figura política central, exercendo o poder executivo. Tá? E isso, de fato, é verdade. O chefe de governo no parlamentarismo é a principal figura política, né, do Estado, e ele exerce ali o cargo, né, de chefe do poder executivo, tá certo? Ele é o poder executivo, ele que realiza as ações de administração do Estado, tá certo, gente? Então, letra A está rigorosamente correta. Letra B. A chefia do governo possui responsabilidade política. Então, sim, a chefia do governo possui responsabilidade política, isto é, sim, uma das características do parlamentarismo. Letra B também está correta. Já já eu trago mais comentários aqui para a gente se aprofundar nisso, tá? Fique tranquilo. Letra C. A chefia de Estado participa das decisões políticas. Não, isso está errado. No parlamentarismo, a chefia de Estado não participa das decisões políticas. Este é o gabarito, porque está perguntando o que não é uma das características. Eu vou marcar as questões todas e eu vou entrar em cada uma delas
para que a gente possa entender melhor os conceitos, ok? Letra D. Num sistema pluripartidário, é preciso verificar se ainda subsiste a coligação majoritária para que se mantenha o primeiro-ministro, tá certo? Temos que lembrar que no sistema parlamentarista de governo, manter a maioria é indispensável para a manutenção do primeiro-ministro, tá? Sem maioria, o primeiro-ministro não vai conseguir se manter no cargo, ok? E letra E, possibilidade de dissolução do parlamento. Sim, no sistema parlamentarista existe sim a possibilidade de dissolução do parlamento. Agora veja só, trouxe um outro slide aqui para a gente poder conversar algumas características, inclusive aqui do presidencialismo, que nem é o tema da nossa aula, mas para resolver provas, para resolver questões de provas, é importante que a gente consiga estabelecer paralelos e é importante que a gente consiga também aqui fazer diferenciações quando são assuntos correlatos. Então, no caso, o presidencialismo e o parlamentarismo, é importante que a gente consiga distinguir cada um deles para não perdermos nenhum pontinho numa prova. Veja só, presidencialismo, então, ele pressupõe independência entre os poderes, né? Que os poderes, então, não sejam subordinados, tá? Tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista político, né? Que não haja subordinação de um para o outro, tá? Mas que eles atuem em colaboração, que eles atuem em harmonia. Veja, o que diz a nossa Constituição Federal, só para a gente fazer uma correlação aqui, do sistema presidencialismo, aliás, nós estamos falando dele, né? Mais do que do Brasil. Tá? Do sistema presidencialista mundo afora e das suas características. Mas a gente pode usar o modelo brasileiro para entendermos aqui o presidencialismo. Então, veja o que diz a nossa Constituição Federal. Ela diz que os poderes são, eles são harmônicos entre si. Essa é a parte que nos importa. Eles são harmônicos entre si, ou seja, eles possuem a independência, né, necessária, porque eles são independentes, mas o que nos importa, eles são harmônicos entre si. Há que haver uma harmonia entre os poderes para que eles possam exercer as suas atividades principais, mas também possa exercer as suas atividades acessórias, né? Então, para que o poder executivo possa, de forma primeira, possa dirigir, possa administrar, mas que ele exerça outras funções também, tá? Da mesma forma o poder judiciário, da mesma forma o poder legislativo, mas sempre havendo uma harmonia entre esses poderes. Isso é uma característica do presidencialismo. Os mandatos são por prazo certo, né? No caso do Brasil é de 4 anos. Aplica-se o regime de governo, né? No regime de governo há república, né? O presidente da república ele é chefe de Estado e chefe de governo. Então, nós vamos conversar sobre o sistema presidencialista, mas hoje, a aula de hoje é sobre o sistema parlamentarista. Representantes escolhidos pelo voto direto e o presidencialismo surge, né, nos Estados Unidos. Agora, o parlamentarismo, que é o que nos interessa, eu trouxe apenas as questões do presidencialismo para que possamos estabelecer um paralelo, né? Então, veja só, há uma interdependência de poderes. Então, veja, o poder executivo ele necessita da aprovação do parlamento para que ele seja formado. Veja a importância do parlamento no sistema parlamentar. É claro, então a gente já vai guardando, fazendo essas correlações para facilitar o nosso entendimento, para que a gente não perca mais pontos na prova. Tá? Então você não precisa conhecer a fundo, você precisa conhecer aquilo que é essencial e necessário para responder as questões. O mandato, né, no parlamentarismo, os mandatos eles são por prazo incerto, ao contrário do presidencialismo. Aplica-se no regime de governo a monarquia, mas também pode se aplicar à república. Então, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado. Por quê? Porque, como no presidencialismo você tem a aplicação do regime republicano, então, às vezes, pode ali, por falta de conhecimento, marcar uma questão afirmando então que, bom, então, se no presidencialismo o regime de governo é a república, então no parlamentarismo é a monarquia. É a monarquia também, mas também pode ser a república.
ok? Então, cuidado com isso aí. Ah, aqui é chefia, tá? Chefia, tem um F aqui. Chefia de Estado e chefia e de governo exercido por pessoas diferentes, tá certo? Então, chefia de Estado será o rei ou o presidente, a depender do regime. Se for um regime monárquico, será rei. Se for um regime republicano, será presidente. E a chefia de governo, que é o primeiro-ministro, né, que é quem responde pelas atividades administrativas, a atividade de governo, é quem detém responsabilidade política. Tá? O primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Tá? E o parlamento, claro, é escolhido pelos cidadãos. Surgiu na Inglaterra medieval. Então, se nós voltarmos ali à questão, nós vamos ver que, de fato, o gabarito, que é a letra C, a chefia de Estado participa das decisões políticas, está errado. Né? Está errado. Por que está errado? Porque a chefia de Estado não participa das decisões políticas. O sistema parlamentarista ele é marcado pela colaboração entre o poder executivo e o poder legislativo. Esta é uma marca muito importante do parlamentarismo. Né? Então, as funções de chefe de Estado e chefe de governo, elas são exercidas por pessoas diferentes. Esta é uma marca muito relevante. Tá? A chefia de Estado, ela cabe ao presidente da República ou ao monarca. Então, o chefe de Estado, ele é o representante do Estado. Ele é o representante internacional, tá certo? Então, veja, chefe de Estado é o representante da unidade, tá? Da unidade soberana do Estado nas relações externas, né? E o chefe de governo é aquele que é responsável pela administração pública, tá? Então isso são características que você precisa levar para a sua prova e se você levar você não vai perder pontos, né? Então outra coisa importante é que no sistema parlamentarista, né, há ali uma forte dependência entre os poderes legislativo e executivo, tá certo? Então, o chefe de governo, que não é o presidente, né? Ele pode ser destituído caso o seu partido ele perca a maioria no parlamento, tá? Ou simplesmente se ele perder ali a confiança dos membros do parlamento. Então veja que é uma relação completamente diferente daquela que nós aqui no Brasil estamos acostumados, tá certo? E por fim, mesmo aqui como características básicas e essenciais que você precisa levar para uma prova, o chefe, quem detém responsabilidade política no sistema parlamentarista é o chefe de governo. É o chefe de governo, esse detém responsabilidade política. O chefe de Estado, não. O chefe de Estado, ele não detém responsabilidade política. Ele é um símbolo do Estado, um representante nas relações internacionais desse Estado, né? É a marca característica daquele Estado. Ele é uma figura geralmente relacionada a questões, preceitos de ordem ética e moral, tá? Mas ele não é representante político do Estado, tá certo, gente? Então o gabarito ali era mesmo letra C. Vamos fazer mais uma outra questão aqui. Olha só, para Maurice Duverger, o sistema de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelo povo, reconhecendo assim a legitimidade democrática necessária para exercer os poderes relevantes que a Constituição lhe atribui, e o governo, composto pelo primeiro-ministro e pelo conselho de ministros responsável politicamente perante o parlamento, é conhecido como é o nome desse sistema que o Maurice Duverger, né, define, né, como o sistema de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelo povo, tá? E reconhece a sua legitimidade democrática para que ele exerça esses poderes, né? Como é que é o nome desse sistema, gente? Presidencialismo, é sistema executivo dual, parlamentarismo, monarquia, autocracia. O nome desse sistema é semipresidencialismo.
semipresidencialismo, tá? Professor, não tem semipresidencialismo aqui nas questões, nas alternativas. Tem sim, tá aqui, ó, letra B de bola. Letra B de bola. Uma outra forma para você nomear o sistema presidencial de semipresidencialismo é de sistema executivo dual, tá certo? Então, o Duverger, ele define o semipresidencialismo justamente como esse sistema, né, de governo onde o chefe de Estado ele é eleito ali pelo povo, tá? Reconhecendo, dando a ele essa legitimidade democrática, tá? Que é necessária para o exercício dos poderes, tá? Que a Constituição atribui, e o governo, composto aí pelo primeiro-ministro, né, e pelo Conselho de Ministros, é responsável politicamente, tá, perante o parlamento. Então, o parlamentarismo ele pode, através de uma, por exemplo, moção de censura, tá, ou também chamado de moção de censura construtiva, né, forçar a demissão do governo. Olha só que característica interessante aqui. Então, difere, por exemplo, do parlamentarismo por apresentar um chefe de Estado com atribuições que o tornam mais do que uma simples figura protocolar, né, como acontece ali no Reino Unido, por exemplo, ou um mero mediador político, tá? E difere também do presidencialismo porque o governo ele é responsável perante o parlamento. Então, Duverger, ele coloca essa problemática, né, a problemática da definição do sistema de governo no plano constitucional, no plano da Constituição. Tá? Então, é a partir desta que se pode dizer que o sistema de governo que é vigente ali num determinado país, para além da observação do funcionamento prático dos sistemas, né, a gente está falando aqui mesmo do semipresidencialismo, tá certo? Que também é conhecido aí como sistema executivo dual, tá certo, gente? Então, duas questões aí para que a gente pudesse entender melhor esses conceitos. Eu trouxe mais um último slide aqui para reforçar bem isso que nós estamos estudando, né? O Dalmo Dallari, na sua Teoria Geral do Estado, ele nos apresenta o seguinte: com base em todos esses elementos, pode-se indicar agora, numa síntese, as principais características do parlamentarismo. Antes disso, porém, é preciso lembrar que, não obstante haver nascido na Inglaterra, onde coexistem a monarquia e o sistema bipartidário, o parlamentarismo foi implantado também em estados que têm governo republicano, né, e sistema pluripartidário, como é o caso do Brasil. Nós temos um sistema pluripartidário. Os americanos, por exemplo, não têm um sistema pluripartidário, eles têm um sistema bipartidário, né? O que obrigou a certas, então, adaptações, tá, indispensáveis para possibilitar o funcionamento do sistema, falando do parlamentarismo. Então, a gente tem uma distinção clara, né, entre chefe de Estado e chefe de governo, né? O chefe de Estado, o monarca ou o presidente da República, ele não participa das decisões políticas, tá, gente? Eu quero que vocês guardem isso. Ele não participa das decisões políticas e ele exerce preponderantemente uma função de representação do Estado, tá? E fica como secundária mesmo a sua posição em termos políticos, tá certo, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, deixa eu voltar aqui. Então, a partir de agora a gente vai ficar publicando vídeos assim, vídeos mais curtos, trazendo questões de temas para abordarmos os principais aspectos e vai servir aí como uma grande revisão para você, mesmo feita em vídeo, né? Que você vai conseguir fazer rapidinho, pegando os principais aspectos ali daquele tema e levando para sua prova, para você não errar mais questões que vão fazer toda a diferença aí na sua aprovação, tá certo? Então foi um grande prazer, espero encontrar vocês aqui mais vezes. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários,
curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho que vocês vão receber notificações aí sempre que tivermos novos vídeos aqui no canal. E agora teremos muitos, tá certo? Muitos vídeos, não só de correções de questões, mas de aulas completas de teoria e de exercícios e de análise de edital e de técnicas de estudo, tá certo? Tudo para melhorar aí a sua preparação para concursos públicos, para que no fim você alcance o seu objetivo, que é a aprovação. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!